Você continua na casa do Pai, você continua perto do Pai, mas você não usufrui nada que o Pai tem para você. Você não consegue acessar, você não consegue ir além. É só trabalho, 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 você não consegue desfrutar. Hoje eu quero falar com você sobre a mensagem do filho pródigo. Muito se fala sobre o filho que saiu, mas hoje eu quero falar com você, o filho que fica na casa do Pai, o filho que está na casa do Pai. Essa mensagem está no livro de Lucas, no seu capítulo 15, a partir do seu versículo 11, onde Jesus vai contar uma parábola sobre um homem que tinha 2 filhos. Um dos filhos pede ao pai para que reparta a sua herança. E o pai resolve repartir e dá para esse filho. E esse filho pega a sua herança e ele vai para o mundo e ele vai gastar. E depois que ele gasta toda a sua herança, sua fortuna, ele se vê numa situação de dificuldade, de necessidade. Mas ele lembra que ele é filho e que o seu pai tem muitas riquezas. Ele resolve então voltar e pedir perdão para o seu pai, se humilhar e pedir para que o seu pai deixe que ele seja, nem que seja um servo. Mas quando ele volta, ele tem uma surpresa, porque o pai recebe ele como um filho. Mas aí, neste momento, agora vem a segunda parte. O segundo filho que ficou na casa, ele quando vê que o pai está festejando e fazendo toda aquela comemoração para o filho que tinha ido, que tinha gastado a herança e tinha voltado, ele fica indignado com aquela situação. E ele fala que ele está ali na casa do pai, servindo ao pai há tanto tempo, e que o pai nunca tinha feito uma festa, um banquete para ele. E o pai chega para ele e fala assim: olha, meu filho, tudo que eu tenho é seu. Então, o que eu quero falar para você é: será que você tem sido esse filho que fica na casa do pai, mas que de verdade não reconhece a sua verdadeira identidade? O que me chama a atenção é que aquele filho não se via como filho, ele se via como um servo. E pode ser que isso esteja acontecendo com você, como já aconteceu comigo, mas o Espírito Santo trouxe para mim a clareza sobre essa mensagem. Porque é importante que a gente comece a se enxergar como um filho de Deus. É importante que você comece a entender quem você é de verdade, qual a sua verdadeira identidade. E o que muito tem sido roubado de nós é a nossa identidade. Porque apesar de o filho pródigo, ele ter saído, gastado toda a fortuna, toda a herança do pai, ele sabia que ele tinha um pai. Ele se reconhecia como um filho. Ele entendia que ele era o filho, mas o filho que estava ali na casa do pai, trabalhando para o pai, honrando ao pai, ele não se reconhecia como um filho. Ele se reconhecia como escravo, então ele estava ali somente trabalhando, trabalhando. Ele não tinha momentos de prazer, ele não tinha momento de diversão, de lazer, ele não tinha aquele momento de usufruir de toda aquela herança, de toda aquela fartura que o pai tinha, porque ele não se reconhecia como filho, ele não sabia a sua identidade. Então, é muito importante que a gente reconheça a nossa identidade, é muito importante que a gente não negligencie a nossa identidade de filho, porque senão vai acontecer o mesmo que aconteceu com esse filho. Você continua na casa do pai, você continua perto do pai, mas você não usufrui nada que o pai tem para você. Você não consegue acessar, você não consegue ir além. É só trabalho, 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 você não consegue desfrutar. Sendo que tudo que o pai tem é do filho. Tudo que o pai tem é do filho. Então o pai está dizendo assim: meu filho, você precisa acessar, o que eu tenho já é seu. Então, Jesus está ensinando para a gente que a gente precisa reconhecer essa paternidade e reconhecer a nossa verdadeira identidade de filho de Deus. Porque se a gente não reconhecer de quem nós somos filho verdadeiramente, a gente não vai conseguir acessar coisas que somente os filhos acessam. Há privilégios que somente os filhos acessam.
Se você, se eu não reconhecer a nossa verdadeira identidade, somos filhos de Deus, se a gente não reconhecer que nós somos, a gente não vai conseguir acessar coisas que somente os filhos acessam. Se você pegar e trazer isso para o mundo atual, para o mundo físico, e você fazer uma comparação de quem é o servo e de quem é o filho não tem as mesmas, o filho pode até ter as mesmas obrigações que o servo tem, mas o servo jamais vai ter a mesma legalidade, o servo jamais vai ter a mesma autonomia, o servo jamais vai ter a liberdade que o filho tem. Então, às vezes, você está se vendo somente como servo de Deus. E hoje, se esse vídeo chegou até você, Deus está querendo que você comece a se enxergar como filho dele. Deus está dizendo para você que tudo que ele tem é seu, mas você precisa acessar, conhecendo a sua verdadeira identidade de filho. Aquele filho tinha tudo ao seu alcance, tinha tudo à sua mão, mas ele só sabia trabalhar. Ele não conseguia acessar nada que o pai tinha. E aí, quando ele vê o filho que tinha saído, que já tinha gastado a parte da herança, chega ali, reconhece, e o pai trata o filho com toda aquela honra, ele se sente humilhado, ele se sente excluído. Por quê? Não porque o pai havia o excluído, porque o pai nunca desejasse que ele pudesse usufruir de tudo que o pai tinha, mas porque ele não se reconhecia como filho, ele se reconhecia como servo. Então ele estava ali e ele não usufruía de nada que o pai tinha. É muito sério isso. A gente precisa entender, como filhos de Deus, reconhecer a nossa verdadeira identidade de filho, de quem somos. Temos esse acesso e a gente precisa acessar. Se está disponível, por que a gente não acessa? Porque precisa ter um reconhecimento de dentro para fora. Eu sou filho de Deus, então eu posso, eu consigo, eu vou avançar. A gente precisa pegar isso de dentro. Tudo que o pai tem é meu, eu preciso, eu posso, o pai tem disponível para mim e eu quero acessar. Então, a partir do momento que você entende a sua identidade e isso se materializa dentro de você, acabou. Você vai começar a chegar em lugares que só os filhos chegam. Você vai começar a ter acesso a coisas que só os filhos têm. Então é isso. Essa foi a palavra para a sua vida no dia de hoje. Medita nessa palavra, Lucas 15, a partir do seu versículo 11. Você vai entender mais e você vai procurar entender realmente a sua verdadeira identidade. Será que você está sendo filho pródigo? Ou será que você está sendo o filho que ficou? Pense nisso. Deixe os seus comentários aí embaixo, tá bom? Espero muito que você tenha gostado e que o Espírito Santo de Deus continue falando mais forte nos vossos corações.